Olá, pessoal! Meu nome é Jéssica e esses são o Gustavo, a Melissa e a Thaliesse. Esse é o nosso segundo vídeo da série de vídeos da disciplina de Genética Quantitativa, oferecida e ministrada pelo professor Antônio Augusto Franco Garcia. Somos alunos do programa de pós-graduação de Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc USP. Se você ainda não viu nosso primeiro vídeo sobre decomposição do valor genotípico, vamos deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa assisti-lo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os conceitos de herdabilidade e a equação do melhorista, no contexto de genética e melhoramento de plantas. O primeiro conceito é de herdabilidade. Podemos dizer que a herdabilidade é um parâmetro fundamental em genética quantitativa, porque ela determina a resposta à seleção. Esse conceito surgiu no contexto de melhoramento animal e, com o tempo, foi adotado no melhoramento de plantas. A herdabilidade é definida como a proporção da variância fenotípica entre indivíduos de uma população que é devida aos efeitos genéticos representados pela variância genotípica. Conceitualmente, a herdabilidade pode ser no sentido amplo e no sentido restrito. Vou começar pela herdabilidade no sentido amplo, denotado por H maiúsculo ao quadrado. A variância genotípica na herdabilidade no sentido amplo engloba os efeitos aditivos, de dominância e de epistasia dos alelos. Portanto, a herdabilidade no sentido amplo é a proporção da variância fenotípica atribuída ao efeito do genótipo inteiro dos indivíduos de uma população. Isso é especialmente útil quando pensamos em espécies que são propagadas vegetativamente, como no caso de clones de espécies florestais, que podem ser avaliados em mais de um ambiente, por exemplo. Nesses casos, a parte de variância genotípica é fixada e a fonte de variação fenotípica na população do genótipo clonal é o ambiente. A variância fenotípica está relacionada à variância de um genótipo obtida em M ensaios ou ambientes, como é muito comum no melhoramento, e R repetições por ensaio. Com isso, temos que a variância fenotípica pode ser calculada a partir da variância genotípica mais a razão entre a variação da interação genótipo por ambiente e o número de ensaios, mais a razão entre a variância residual e o produto de número de ensaios e repetições. Muito bem! Agora vamos falar sobre a herdabilidade no sentido restrito. A herdabilidade no sentido restrito é a proporção da variância fenotípica entre os indivíduos de uma população que é devida aos efeitos genéticos herdáveis, ou seja, os efeitos aditivos dos locos que são transmitidos à geração seguinte através dos gametas. Essa é a principal diferença entre o sentido restrito e o amplo. E a herdabilidade no sentido restrito é importante para o melhoramento de muitas espécies de importância econômica. Idealmente, temos que a herdabilidade no sentido amplo é a proporção da variância fenotípica dada pela razão entre a soma das variâncias genética e ambiental e o número de replicadas, explicada pela variância genética, considerando os diferentes tipos de efeitos alélicos de aditividade, dominância e epistasias. No caso de experimentos em delineamento balanceado, herdabilidade no sentido amplo e restrito tem interpretações diretas e simples. Herdabilidade no sentido amplo é a fração da variância fenotípica explicada pelo genótipo, e o fenótipo é dado pela média aritmética das observações. Herdabilidade no sentido restrito considera apenas a variância aditiva do componente genético. Sendo assim, herdabilidade no sentido amplo apresenta maior relevância no melhoramento de culturas clonais, pois na ausência de variância genética é observada apenas a contribuição da variância ambiental no fenótipo. Já na herdabilidade de sentido restrito é importante para determinar a porção do fenótipo que é influenciada por uma característica quantitativa. No entanto, na realidade do melhoramento de plantas, observamos variações nas condições para calcular a herdabilidade em sentido amplo. Por isso, temos que estimar a variância genotípica considerando diversos fatores para aumentar a acurácia da predição da herdabilidade em sentido amplo. Podemos utilizar como estimador do valor genotípico o BLUP, Best Linear Unbiased Estimator, ou o BLUP,
Best Linear Unbiased Prediction. Portanto, a variância fenotípica passa a ser função da soma da variância genotípica e de diversas variâncias de interação genótipo e ambiente. Mas para que a herdabilidade é utilizada na prática afinal? Bem, a herdabilidade também é uma medida de acurácia de seleção na equação do melhorista, que a Melissa e a Thaliese vão explicar a seguir. Olá, aqui é a Thaliese e agora nós vamos ver a equação do melhorista utilizando este gráfico. No eixo X há uma geração e no Y outra. M é a média de cada uma das gerações. Se não houver seleção, a média se manterá. Porém, ao selecionarmos um grupo de indivíduos, por exemplo, os melhores da ponta, a média passará para MS. Vale lembrar que nem tudo que for selecionado em MS passará para a outra geração, no caso M1. Mas quanto será esse aumento de M para M1? Isso dependerá da inclinação da reta, que é a herdabilidade. Observem que houve a formação de um triângulo e a tangente do ângulo formado é o cateto oposto, G, sobre o cateto adjacente, S. Esse G é o ganho genético, que é a diferença de M1 com M, caso haja seleção. Pode ser denominado também como ΔΜ ou ganho de seleção. S é o diferencial de seleção, ou seja, a diferença entre a média dos selecionados e a média original. A tangente do ângulo é o beta, ou coeficiente angular. Logo, a herdabilidade pode ser escrita em termos genéticos, como herdabilidade é igual a ΔΜ sobre S, ou ΔΜ é a herdabilidade vezes S, ou diferencial de seleção. Tem-se, então, uma equação central para o melhorista, pois ela ditará os ganhos ao implementar um método de seleção. Olá, aqui é a Melissa. Dando continuidade à explicação da Thaliese sobre a equação do melhorista, Lush, em 1943, propôs a equação do melhorista utilizando suas notações e ideias. Vamos trabalhar então com a mesma equação que a Thalia apresentou, mas reescrita de acordo com as notações de Lush. Nessa equação, podemos observar que R é a resposta à seleção, ou em outras palavras, a alteração na média do caráter por unidade de tempo. Com a informação do valor do R da equação proposta por Lush, poderemos avaliar o ganho de seleção considerando o tempo para um ciclo de seleção. Esta é uma alteração vantajosa em relação à equação geral que a Thalia apresentou, pois, por exemplo, quando formos comparar métodos de melhoramento, poderemos considerar o tempo que leva para implementar o método e obter ganhos de seleção. Sendo assim, o L da equação, que está no denominador da equação, é o intervalo entre dois ciclos de seleção sucessivos, ou seja, o tempo. Agora, no numerador da equação, temos exatamente a equação anterior que a Thalia apresentou, porém com a notação de Lush. Nesta demonstração da conversão entre as duas equações, podemos observar que, primeiramente, houve um processo de estandardizar o I, o diferencial de seleção, dividindo esse diferencial de seleção pelo desvio fenotípico. Esse processo de estandardizar tem o objetivo de possibilitar a comparação de parâmetros com unidades de medidas diferentes. A equação, então, passará a ficar assim. E podemos observar que já que há a divisão por sigma de z no I, tem que haver também a multiplicação por sigma de z, para a equação continuar sendo a mesma. Poderemos, então, cortar o sigma de z aqui e escrever sigma 2g de forma separada, ou seja, separar o que estava ao quadrado em dois termos. Para finalizar, temos que a divisão de σg por σz é igual ao R, e R, por sua vez, é a raiz quadrada da herdabilidade.
Temos então a equação final proposta por Lush, em que R é igual a σg vezes I vezes R. O σg é a raiz quadrada da variância genética dentro da população. I é a intensidade de seleção. E como já vimos, R é a raiz quadrada da herdabilidade, ou como denominamos na genética, R é a acurácia de seleção. Dessa forma, esta equação indica que existem apenas 4 maneiras de melhorar a resposta à seleção: aumentando a variabilidade genética, aumentando a intensidade de seleção, aumentando a acurácia de seleção e reduzindo o tempo necessário para um único ciclo reprodutivo. Vamos então analisar cada um destes parâmetros. O primeiro parâmetro é de fácil entendimento. A característica a ser melhorada precisa ter variabilidade genética na população de trabalho para que seja possível ocorrer ganhos de seleção. Em relação ao segundo parâmetro, a intensidade de seleção, que indica o percentual de indivíduos que serão selecionados numa população, é preciso ter cautela e estratégia, pois o aumento da intensidade de seleção implica num decréscimo da variabilidade genética na próxima geração, acarretando problemas de endogamia nessas próximas gerações. O terceiro parâmetro, a acurácia de seleção, mensura o quanto estamos visualizando no fenótipo do indivíduo, que é devido ao valor genético verdadeiro daquele indivíduo. A acurácia de seleção também está sob o controle do melhorista, pois podemos utilizar métodos de melhoramento e delineamentos estatísticos para tentar aumentar essa acurácia seletiva. E quanto ao último parâmetro, o melhorista pode aumentar a resposta à seleção por meio da redução do tempo de uma geração para outra. Com relação a este último item, o tempo entre 2 ciclos de seleção, os melhoristas de plantas têm mais oportunidade de interferir nessa equação em comparação aos melhoristas de animais. Assim, trabalhando com plantas, há a possibilidade de reduzir os intervalos de cada geração por meio de técnicas como viveiros fora da estação, alterando as plantas entre os hemisférios e até mesmo técnicas tecnológicas como speed breeding. Em animais, por sua vez, nenhuma abordagem equivalente é possível rotineiramente, de forma que a seleção genômica foi necessária para o avanço do melhoramento de animais. Além disso, os melhoristas de plantas têm maior controle sobre a acurácia de seleção do que os melhoristas de animais, pois os genótipos individuais de plantas podem ser replicados em qualquer escala e testados em ambientes múltiplos, com características múltiplas ao longo de vários anos. Como resultado, a herdabilidade está sob o controle do melhorista de plantas e pode variar de valores extremamente baixos a cerca de 1 se um genótipo for melhorado em um número suficiente de parcelas replicadas em vários locais e anos, com cada parcela mantendo várias centenas de plantas, conforme a Jéssica explicou anteriormente. Portanto, por meio da equação do melhorista, podemos encontrar o ganho que espera-se ganhar de uma geração para outra na unidade da variável resposta. Por exemplo, se utilizarmos determinado método de melhoramento em plantas, espera-se ter um ganho de 5 kg por ano na produção de milho. Essa informação, então, é essencial tanto para melhoristas de plantas como para melhoristas de animais. Bom, pessoal, esperamos que esse conteúdo tenha agregado conhecimento e entendimento de conceitos fundamentais da genética quantitativa. Em caso de dúvidas, sintam-se à vontade para deixar suas perguntas nos comentários, que buscaremos respondê-los da melhor maneira possível.
Muito obrigada pela atenção e até mais!